Olá pessoal, paz seja convosco, pastor Júlio Fagundes falando. Esse é o nosso Direto ao Ponto de hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você que clica nos vídeos, você que tem sido edificado pelas reflexões bíblicas que nós temos deixado todos os dias, ou um dia sim, um dia não, sempre tem aí no nosso Instagram e também no YouTube, no canal do pastor Júlio Fagundes, todos os dias, ou intercalado um sim ou um não, só quando acontece algum imprevisto, a gente não consegue gravar, mas sempre vai ter aqui, tanto no Instagram, quanto também no YouTube, uma mensagem de reflexão, uma mensagem para a edificação, uma mensagem bíblica para o elevo seu espiritual. E hoje, o nosso Direto ao Ponto está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9 e o versículo 17. Mas antes da gente ler o verso 17, no capítulo 9 de Marcos, logo depois de Jesus estar conversando com seus discípulos, ele sai um pouco distante, ele sobe para um monte, e junto com ele vai Pedro, Tiago e João. E segundo o relato bíblico, diz que ali é conhecido como Monte Tabor, é o Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que houve ali um mover de Deus, a glória de Deus desceu ali, e Moisés e Elias começaram a conversar com o nosso Cristo, e a Bíblia diz que uma voz do céu rasga a eternidade, e dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aí a Bíblia diz que Pedro gostou tanto daquele ambiente, que ele dizia: façamos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Jesus então ele sai do monte depois de toda essa experiência, do seu corpo está todo revestido de glória, teve ali uma ação divina tremenda, uma experiência para os discípulos também muito gloriosa. Mas Jesus descendo do monte, os outros discípulos estavam discutindo com os mestres da lei. E aí então a Bíblia diz que sai um homem do meio da multidão, aí chega no versículo 17 de 9 de Marcos. E esse homem está desesperado. E eu acho que consigo entender um pouco do desespero desse homem. Esse homem está desesperado porque ele tem um filho. E esse filho que ele tem está possesso por um espírito mau. Desde pequeno, desde bem criança, esse espírito maldito, um demônio, possuía o filho desse homem. E ele chega desesperado em Jesus, pedindo ajuda. E aí Jesus dá uma palavra dizendo para eles: até quando eu estarei com vocês? Não é? Até quando? Povo sem fé, povo sem confiança, não é? Aí o texto diz que ele chega a argumentar a Jesus: eu levei ele aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam libertar o meu filho, não puderam fazer nada, não conseguiram. O Senhor pode me ajudar. Olha o que ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode, não é? Tenha piedade de nós, o homem dizia. Jesus olhou para ele e disse assim: eu posso? Tudo é possível se você tiver fé. Tudo é possível se você tiver confiança. A tradução judaica diz, no lugar da fé, confiança. Tudo é possível se você tiver confiança. Confiança em quê? Em quem? Ter fé em quem? No Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jesus, olhando para o pai desesperado, disse: quanto tempo faz que essa criança está assim? E ele disse: há muito tempo, desde pequeno. Jesus disse: traga-me aqui. Quando trouxeram o menino a Jesus, o espírito que estava nele viu que era Jesus e começou então a convulsionar o menino, babando ele pela boca. E a Bíblia diz que Jesus então repreende aquele demônio de mudo e surdo e pede para que nunca mais saia dele, e pede para que nunca mais volte. E aquele menino, para a multidão que estava ali, estava morto. De repente Jesus vai até ele, pega-o pela mão e entrega para o seu pai. Depois de todo esse episódio, que Jesus entra para casa com os discípulos,
Os discípulos se indagaram dizendo: Mestre, por que que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse: existem espíritos que eles só saem com oração. A tradução da NTLH disse oração. Mas eu quero deixar uma palavra aqui ao seu coração. E essa é a nossa reflexão. A Bíblia diz que Jesus olhou para o Pai e dizia: se eu posso, não, tudo é possível ao que crê. Ou tudo é possível para aquele que tem fé. Aonde você tem depositado a sua confiança e em quem? Há um texto na Bíblia, entre tantos outros, por exemplo, Hebreus é um dos que eu gosto. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé, a fé ela é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a prova da que se esperam. Hebreus 11:6 também diz que se eu tenho fé, é para eu acreditar que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então eu convido você, a Bíblia diz também em Jeremias que bem-aventurado é o varão que põe a sua confiança no Senhor. Acredite no Senhor. Deus pode acrescentar a sua fé. Aquele pai de família que estava com seu filho com um espírito maligno, perturbando o seu filho, angustiado, desesperado. Jesus, quando falou para ele a respeito de ter fé, ele disse: eu tenho, mas eu preciso que o Senhor acrescente a minha fé. Então, se você tem falta de confiança, peça a Deus. Se você está com dificuldade de crer em alguma coisa, peça para Deus te ajudar. E você verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado com essa palavra. E esse é o nosso direto ao ponto de hoje. Tenha confiança em Jesus, porque Ele tudo pode. Que Deus te abençoe. Compartilhe o vídeo, segue lá a gente no Instagram e também no YouTube. Deus abençoe, paz.